Fala galera, bom dia! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui nas outras plataformas, eu convido a seguir, curtir e compartilhar, comentar, jogar na sua página pessoal. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui para mais um vídeo de muita informação, trazendo muita coisa para você, cara, muita coisa acontecendo. Que foi essa quinta-feira? Que vai ser essa sexta-feira? Pois é, a gente com muita coisa acontecendo. A gente já começa aqui falando sobre as reações, né, ao que foi vazado pelo Renato Maurício Prado, né, aquela matéria que teve as declarações do Jorge Jesus. Mas eu quero só convidar você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para garantir o seu novo manto jogo 2, o seu manto jogo 1, né? E também lembrar que tem aqui o link da Outsider Tours para você garantir um desconto do Paparazzo Rubro-Negro nas suas viagens, tá? Além disso, sempre os nossos patrocinadores, tanto na descrição das outras plataformas, quanto tem na descrição também os arrobas no YouTube e tem também o link no comentário fixado e no chat fixado quando a gente joga em modo estreia. O YouTube ontem não notificou o nosso vídeo, mas eu de qualquer forma agradeço a grande audiência que vocês estão sempre dando aqui pra gente. É muito importante ter esse feedback de vocês. Bem, reviravolta no mundo do futebol, né? Reviravolta causada aí justamente por essas declarações que foram publicadas pelo Renato Maurício Prado. E a gente teve aí, então, olha só, várias personalidades do mundo do futebol, né, até mesmo José Mourinho e pelo menos outras 30 personalidades do mundo do futebol entrando em contato, né, com o técnico Paulo Sousa. Portugueses, brasileiros, argentinos, das mais variadas nacionalidades entraram em contato com o técnico do Flamengo, né, prestando aí um momento de solidariedade pelo que aconteceu. Olha, eu vou falar para vocês, ele foi um cara que teve uma carreira brilhante, foi um grande jogador, né? E também foi técnico da Polônia recentemente, por isso mesmo a idade dos remetentes é a mais variada, né? Você tem jogadores atuais, você tem dirigentes, você tem técnicos, o mundo do futebol mandando mensagens de solidariedade, né, ao técnico do Flamengo, Paulo Sousa. E a gente também vai falar sobre o que isso tudo causou, não só no Flamengo, como na TV Globo, mas é importante a gente trazer aqui para vocês essa situação aqui do empresário do Paulo Sousa, que é a seguinte: o Hugo Cajuda, né, com a nossa ajuda, Cajuda da gente, o Hugo Cajuda se manifestou oficialmente. A falta, aí botou entre parênteses, né? A falta de vergonha sai à rua. Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar de seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso. Aí a gente está trazendo para você que está chegando aqui agora a declaração do empresário de Paulo Sousa, o Hugo Cajuda, né? Esta é a continuidade do eu, entre aspas, sempre a sobrepor-se ao nós, do uso da pandemia, um tema tão grave para justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, ou como justificativa para abandonar o Flamengo. O empresário do Paulo Sousa largando esse aço, poucos dias após renovar o contrato e num momento delicado para o clube. As explicações e as desculpas deveriam ser dadas aos benfiquistas por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem 0 títulos. A referida pessoa revela a total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo, entre aspas, desta forma é inaceitável. Ele dizendo que o Jorge Jesus está fazendo aí o mesmo, talvez, do que o Braz e o Spindle fizeram, aquela pressão, que a gente já vai trazer essa declaração do Jorge Jesus antecipada do Bem Amigos, hein?
Então, o empresário do Paulo Souza falando que isso aí pode ser vingança, né? E ele pode estar fazendo isso tudo não por carinho ao Flamengo, né? A referida pessoa, então, revela total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de estabilizar um clube amigo, entre aspas, desta forma é inaceitável. É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas. Mas, mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. Agradecemos os muitos contactos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com esta situação com a qual não concordam. Deveria ser uma obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares, passando mensagens positivas ao mundo, em vez daquilo a que estamos a assistir. Assina Hugo Cajuda, empresário de Paulo Souza. Gente, que loucura que foi isso, o que aconteceu, né? Olha só, a gente então tem o Mauro César Pereira também falando o seguinte, que após o vazamento de informações polêmicas, ele fala o seguinte, ó: lixo de postura do homem que abandonou o Flamengo em 2020. E isso independente do trabalho de Paulo Souza ser bom ou ruim. Jorge Jesus se acha maior e mais importante do que o Flamengo. Tinha todo o direito de ir embora em 2020, mas saiu de uma maneira nada legal. Deixou o clube na mão e age como se os rubro-negros tivessem que ficar de joelhos diante dele, opinou aí o Mauro César. A gente também teve o Renato Rodrigues, repórter da ESPN, criticando a atitude de Renato Maurício Prado e Jorge Jesus. O Renato Maurício Prado também sendo muito criticado nas redes, inclusive pelo Renato Rodrigues, da ESPN. Eu, sinceramente, não sei o que é pior, um treinador cavar publicamente um emprego com um companheiro de profissão no posto ou um jornalista cavando a contratação de um treinador para o time que torce. Realmente atingimos o suprassumo da bizarrice. Não dá para normalizar, digitou aí o Renato, né, nas redes, aí o repórter da ESPN, Renato Rodrigues. Gente, eu vou falar para vocês, que loucura que tá isso tudo, que confusão, rapaz, que brigalhada. Como é que pode esse vazamento aí? O que aconteceu depois disso? Então a gente teve o Seleção Sport TV exibindo um trecho da entrevista de Jorge Jesus ao Bem Amigos, né? Entrevista que a gente trouxe a notícia com exclusividade, que seria na segunda-feira, que a gente antecipou para vocês que tinha contrato de exclusividade e tudo mais, tudo a gente sempre trazendo as notícias em primeira mão para vocês aqui, né? A gente sabe que muita gente pega Ctrl+C, Ctrl+V, não dá uma moral pra gente, mas aqui você, torcedor do Flamengo que acompanha, sabe que a gente traz em primeira mão as principais notícias do Flamengo. Então, olha só o que o Jorge Jesus falou no Bem Amigos. Eu tinha uma cláusula de rescisão do meu contrato muito alta. Se quisesse me tirar do Benfica, tinha que pagar 10 milhões de euros. É uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade de me tirar. Todo esse ambiente que acabei de contar, mais o fato que os dirigentes do Flamengo terem ido para Portugal e terem entrado em todos os jornais e televisões, criou um ambiente muito complicado para mim. Olha, ele reclamando do que os dirigentes do Flamengo fizeram, de procurar televisões, jornais e criarem um ambiente que esse ambiente que acabou tirando ele do Benfica. Ele claramente, no Bem Amigos, reclama dessa situação toda criada pelo Flamengo e ele, nesse momento, com a notícia vazada do Renato Maurício Prado e essa entrevista para o Bem Amigos, faz a mesma coisa, gente. Olha só o que está acontecendo aqui. Aí ele fala aqui, ficaram os adeptos do Benfica. Quer ir para o Brasil? Vai embora. Comecei a ter um ambiente pesado. Eu disse, Marcos, mesmo que eu quisesse ir, eu não posso. Vamos ver até quando eu posso sair do Benfica, mas nesse momento eu não posso. O Jorge Jesus falando aí. Então, aquela informação do Caí Mota também, né, que o Flamengo não chegou a fazer proposta, de repente, né, e a gente também trouxe aqui que o Flamengo não chegou a fazer proposta pelo Jorge Jesus, de repente, o próprio Jorge Jesus está falando aqui, que ele virou para eles, para os dirigentes do Flamengo, e falou, Marcos, mesmo que eu quisesse ir,
Eu não posso. Vamos ver até quando posso sair do Benfica. Mas neste momento não posso. Então o próprio Jorge Jesus falou que não podia. O Flamengo, aí a gente fica chateado com a contratação do Paulo Souza naquele momento e tal. Ah, contratou o Paulo Souza por quê? E agora as coisas, né, vindo à tona. Ele ainda fala o seguinte: quando eu saio, sou eu que peço para sair. Tive um problema com um jogador. Eu não estava no jogo. Contra o Porto, depois do jogo, houve um jogador que fez alguns comentários. Meus adjuntos, no caso o auxiliar, o João de Deus, contaram. Juntei tudo que estava a passar e eu tinha uma boa relação e um grande ambiente com a equipe do Benfica. Essas questões do presidente, né, anteriores e tudo mais, xingarem quando a gente ganha, o Flamengo e tudo mais, o Flamengo que ele fala, né, do jeito que ele fala, naquele momento eu disse, não chegou, vou embora. Não, chegou, vou embora. Né, ele falando que ele que tomou a decisão de sair do Benfica, tá? Aí a gente teve, então, depois disso tudo, essa reviravolta no mundo do futebol, né? Treinadores, dirigentes, jogadores entrando em contato aí com o Paulo Souza. E, para completar, uma coluna no R7, a coluna do Cosme Rimoli, né? Ele fala que o mal-estar foi criado na Gávea, no Ninho e na Globo, tá? Segundo o colunista do R7, o Cosme Rimoli, Jorge Jesus estragou a entrevista especial conduzida por Galvão Bueno, com todas as declarações vazadas por Renato Maurício Prado após encontro na casa de Kleber Leite. O mal-estar foi causado na Globo, pois o Galvão tinha até contrato de exclusividade que a gente trouxe aqui para vocês com Jesus para uma mega entrevista com o Mister no programa Bem Amigos. E o bate-papo, no entanto, ficou raso, né, após tudo que foi publicado por RMP, que é Renato Maurício Prado. Aí vamos pegar as aspas aqui do Cosme Rimoli. A declaração de Jorge Jesus de que quer voltar para o Flamengo e espera pelo convite até o dia 20 provocou efeitos devastadores, não só na Gávea, por deixar o ambiente ainda mais pesado para Paulo Souza, que segue fazendo o time ter atuações instáveis, muito abaixo do que a diretoria do clube carioca esperava, mas também na TV Globo. E o próprio Galvão Bueno, o principal narrador da emissora e apresentador oficial do programa, estava coordenando a entrevista, com a participação do ex-jogador e comentarista Júnior, Paulo César Vasconcelos e Marco Antônio Rodrigues. Mas não ficou apenas na entrevista, houve um jantar com os entrevistadores e Jorge Jesus. O repórter Eric Faria participou do jantar. Depois levou o treinador para o hotel em que estava hospedado no Rio. Ele garantiu que ouviu muitas das declarações que Jorge Jesus deu ao colunista Renato Maurício Prado e que não as publicou por considerá-las uma conversa informal, que foi exatamente essa a desculpa do Jorge Jesus com relação ao vazamento do Renato Maurício Prado, que estava conversando com ele de forma informal e que ele publicou sem autorização, né, que foi um vazamento. E por achar que não teria o direito de transformar essa conversa em entrevista, falou Eric Faria, segundo Cosme Rimoli. Foi o julgamento do repórter. Na verdade, com as declarações de Jorge Jesus sendo publicadas, houve um enorme anticlímax no esporte da Globo, né? E mais, o ultimato de Jesus dizendo esperar apenas até o dia 20, né, também gerou mais problemas. A situação ficou tão constrangedora que o Sport TV até já divulgou partes da entrevista do Galvão Bueno com Jesus, né? Todo o planejamento e todo o suspense para a próxima segunda-feira foram esvaziados. Na Gávea, como o blog já publicou, houve revolta com a postura do treinador, com a falta de ética, de respeito com Paulo Souza, e o clube não contratará de volta. O clube não o contratará de volta, segundo o colunista Cosme Rimoli. O Flamengo não contrata Jorge Jesus após esses ocorridos. Então, esses foram os últimos capítulos aí, de quinta para sexta, né, nessa manhã de sexta-feira, que a gente pode trazer para vocês com relação a Flamengo, Rede Globo, Jorge Jesus, Renato Maurício Prado, tudo isso que aconteceu, né? Paulo Souza, né? Declaração do empresário, mundo da bola se movimentando, essa reviravolta do mundo da bola para defender o Paulo Souza. Tudo isso acontecendo, né, em menos de 24 horas, uma loucura. A gente viveu foram 24 horas de muita intensidade, muito intensas, né, com relação a notícias do Flamengo, essa situação toda de Jorge Jesus, de volta, não volta, o que está acontecendo, revolta. Cara, olha, vou falar para vocês.
foi intenso, mas a gente está aqui sempre trazendo tudo para vocês. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você que está no Facebook, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar também e comentar, que é muito importante jogar na sua página pessoal, né, nessas outras plataformas todas. É muito importante que você faça aí ajude a gente nesse engajamento, tá certo? Lembrando dos nossos patrocinadores no comentário fixado, no chat fixado, na descrição das outras plataformas e também lembrando você do seu desconto nas lojas oficiais do Flamengo, somente online, 5% com o cupom PAPA. Valeu, galera, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fique ligado que daqui a pouco a gente traz mais notícias para vocês no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Já se inscreve no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Também vai lá no canal Cortes do Papa. Se inscreve lá, porque a gente passa o dia todo trazendo novas informações ou a pessoas que não têm tempo de acompanhar o vídeo na íntegra, os vídeos na íntegra, a gente traz os cortes, né, um tamanho menor no canal Cortes do Papa. Valeu, um grande abraço, fui!